SciCast. Podcast: atuação multiprofissional na reabilitação cardiorrespiratória pós-Covid-19. Olá! A Covid-19 trouxe grandes desafios à saúde, que vão além da fase sintomática da doença e das hospitalizações. Devido às sequelas da doença, a necessidade de reabilitação dos pacientes que se recuperam tem sido o foco de profissionais de saúde de diversas áreas. Mas, como é realizado o planejamento da reabilitação multidimensional destes pacientes? Como os profissionais de diferentes áreas podem atuar no processo de reabilitação? Meu nome é Naasson Saldanha e esse é mais um podcast da UnaSUS UFMA. E hoje eu convido a professora Fernanda Lanza, da Universidade Federal de Minas Gerais, para conversarmos sobre a atuação multiprofissional da reabilitação cardiorrespiratória do paciente com sequelas pós-Covid-19. A professora Fernanda Lanza está vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG, é fisioterapeuta, mestre em Medicina e doutora em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, desejo boas-vindas a todos vocês e agora iremos falar um pouco sobre reabilitação no indivíduo pós-Covid-19. Professora, o paciente que foi acometido pela Covid-19 precisa passar por um processo de reabilitação multidimensional a fim de melhorar o condicionamento físico para que possa retomar as suas atividades cotidianas, sem aquele cansaço ou aquela fadiga. Como o processo de reabilitação é planejado e quais são os profissionais que devem estar envolvidos nesse planejamento? O processo de reabilitação após ter a doença Covid-19, ele se inicia pela avaliação do indivíduo. São diversas possibilidades para avaliar, com testes de caminhada, testes de levantar e sentar, para identificar quão reduzida está a capacidade desse indivíduo de fazer atividades, o quanto de cansaço e o tanto de fadiga que ele tem. Então, a avaliação presencial é extremamente importante e a partir daí faremos então o planejamento de quais exercícios são possíveis serem realizados por esse candidato. Em relação aos profissionais, essa é uma atividade multiprofissional, ou seja, não apenas o fisioterapeuta deve estar presente para avaliar a capacidade funcional, mas o médico acompanhando a melhora clínica do paciente, a equipe da enfermagem identificando se há alguma necessidade específica a respeito de medicação desses indivíduos, assistente social, enfim, toda uma equipe para que traga o melhor benefício e o maior apoio, não só físico, mas psicossocial para esse indivíduo. Certo. O paciente que foi acometido pela Covid-19 pode apresentar sequelas que podem restringir as suas atividades diárias. Assim, os exercícios programados com intensidade e frequências adequadas são essenciais para promover a melhora da capacidade funcional e também da qualidade de vida. Quais são as diretrizes e recomendações que devem ser seguidas pela equipe de saúde para conduzir a execução dos exercícios? Nós sabemos que o indivíduo que teve Covid-19 pode ter restrições muito importantes, não só na execução das suas atividades diárias, dentro de casa, realização de atividades simples como tomar banho ou sair de casa e fazer pequenas compras, até redução das atividades que estava acostumado a fazer, como por exemplo praticar exercício, praticar atividade física. Esses indivíduos eles passam a ter muito cansaço, muita fadiga, por isso que o acompanhamento e a adequação da intensidade de exercícios após ser acometido por Covid é extremamente importante. As diretrizes, as recomendações a respeito da intensidade, da frequência e do manejo desses exercícios, elas estão descritas de maneira internacional pela Sociedade Europeia Respiratória e também nacionalmente a Assobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, também disponibiliza guias práticos e possibilidades de intervenção
e como deve ser realizada a reabilitação do indivíduo pós-Covid-19. De tal maneira que o fisioterapeuta, baseado nessas duas associações, uma internacional e uma nacional, pode ter respaldo para conduzir a reabilitação de maneira segura ao indivíduo que foi acometido por Covid-19. Professora, vários países promoveram mudanças na atenção primária em razão da pandemia, visto que é o primeiro ponto de contato do paciente que contraiu a Covid com o sistema de saúde. A OMS também destaca que a região onde o paciente mora é o melhor local para os serviços de reabilitação prestados a longo prazo. Portanto, existe a necessidade do fortalecimento da APS no Brasil, com recursos humanos e materiais para o cuidado adequado dos pacientes com sequelas da Covid. Como os profissionais de diferentes especialidades que atuam na APS estão sendo preparados para esse novo momento, com a necessidade de reabilitação dos pacientes que se recuperaram da Covid-19? Nós entendemos que o indivíduo com sequelas de Covid-19, geralmente aqueles que têm mais acometimento, eles vão procurar o atendimento ambulatorial. E esse atendimento ele será realizado por um fisioterapeuta especializado na área. E por isso, os benefícios do exercício eles conseguem ser alcançados. Entretanto, os indivíduos que tiveram Covid-19 de maneira mais leve e não precisaram de internação, eles podem ser atendidos e acompanhados pela APS, Atenção Primária em Saúde. E nesse sentido, os profissionais que estão agregados à APS de diversas especialidades, eles podem se preparar para o atendimento diante de atividades que estão sendo disponibilizadas não só pelo Ministério da Saúde, como também pelas associações de entidades, de especialidades, como eu mencionei previamente a respeito da Asobrafir. A Asobrafir disponibiliza inúmeros conteúdos, textos, artigos científicos, aulas, webinars, todos em rede social, de maneira ampla e também no seu site, para que tenha acesso gratuito e para que todos os profissionais da linha de frente ao Covid-19 possam se capacitar para o atendimento não só intra-hospitalar no paciente grave, mas também os pacientes que tiveram condições leves de Covid-19 e vão ser acompanhados pela APS. Certo. Professora, a gente sabe que os familiares ou cuidadores podem auxiliar no processo de reabilitação, contribuindo com a identificação das sequelas pós-Covid e também na execução dos exercícios domiciliares propostos pela equipe de saúde. Portanto, devem estar envolvidos no processo de reabilitação. Quais as orientações acerca do processo de reabilitação o profissional da APS deve passar aos familiares dos pacientes? Os familiares desses indivíduos que tiveram Covid-19, eles também fazem parte do processo de reabilitação, porque eles vão auxiliar na melhora da autonomia desse indivíduo. Então, os profissionais da APS, eles vão orientar os cuidadores e os familiares desse indivíduo que foi acometido por Covid-19 para auxiliar na intervenção. Aquele paciente que tem mais fadiga, que ficou mais grave, o cuidador, o acompanhante, o familiar em casa pode auxiliar nos exercícios que foram prescritos, nos exercícios que foram propostos. Aquele paciente que teve a condição mais leve, ele vai ser também orientado, não apenas ele, como os familiares dentro de casa, a manter a higiene, a manter o uso de máscara, a manter os cuidados para evitar um novo contato com o vírus e assim um novo contágio. A família é extremamente importante nesse processo de reabilitação. Ela precisa compreender a necessidade de realização de exercícios, a necessidade de apoio a esse indivíduo que ficou, por vezes, muitos dias internado, ou aquele que não permaneceu internado, mas que mesmo assim precisa ter conhecimento a respeito de como melhorar a sua qualidade de vida devido às restrições trazidas pelo Covid-19. Professora, muito obrigada pela sua participação. A gente está muito grato em poder ouvir um pouco da sua vivência. Suas contribuições são muito importantes para pensarmos sobre o papel do profissional de saúde no processo da reabilitação do paciente após a Covid-19. Eu agradeço imensamente a oportunidade
de poder conversar com vocês a respeito da reabilitação pós-Covid e entendam que essa é uma doença ainda nova para todos, mas que nós, profissionais da área da saúde, podemos auxiliar de maneira muito importante os indivíduos que tiveram Covid-19 de maneira grave ou de maneira leve. E todos, desde a atenção primária até a atenção terciária, o paciente mais crítico, todos eles terão benefícios ao realizar um programa de reabilitação, que deve ser feito por um profissional capacitado, que tenha entendimento sobre o exercício e como realizar essa prescrição. Essas capacitações, elas estão disponíveis nos sites oficiais, tanto do Ministério da Saúde, quanto das entidades de especialidades reconhecidas. Cito aqui a Asobrafir como um site e redes sociais e uma associação para que vocês tenham todo esse conhecimento de maneira disponível, de maneira gratuita, porque o objetivo da Asobrafir é levar maior conhecimento ao maior número de fisioterapeutas que estão na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Muito obrigada. Bom, e por hoje a gente fica por aqui. Esperamos que essa conversa possa conduzir a reflexões acerca da importância da atuação de cada profissional durante o processo de reabilitação do paciente com sequelas decorrentes da Covid-19. Até a próxima!